Imagine o lugar mais secreto do planeta. Um cofre, onde mais de 85 quilômetros de prateleiras guardam documentos que datam de 12 séculos. Bem-vindo ao Papiro Secreto. Hoje vamos falar sobre um tema muito delicado, um labirinto de conhecimento que se perde na escuridão, protegido por muros impenetráveis e séculos de sigilo. Estes são os arquivos apostólicos do Vaticano, antes conhecidos como arquivos secretos. E a pergunta que ecoa através da história é: o que a Igreja realmente esconde lá? Seria verdade sobre nossa própria história? Ou algo ainda mais chocante? Por trás dessas portas de ferro, a história da humanidade está trancada a 7 chaves. Documentos que poderiam reescrever tudo o que sabemos, desde as origens da fé até os maiores eventos da civilização. O que eles temem que nós possamos descobrir? A verdade é que, entre a poeira e os pergaminhos, reside um poder capaz de abalar os alicerces do mundo. Vamos juntos desvendar esse mistério. O que sabemos que existe lá dentro já é de tirar o fôlego. Não estamos falando de livros comuns, mas de tesouros de valor histórico incalculável. Imagine tocar na carta que Maria, rainha da Escócia, escreveu horas antes de sua execução. Um último apelo desesperado. Ou ver com seus próprios olhos o documento original que excomungou Martinho Lutero. A fagulha que incendiou a reforma protestante e dividiu a cristandade para sempre. Lá estão os registros detalhados dos julgamentos da Inquisição, incluindo o processo contra Galileu Galilei, forçado a negar que a Terra girava em torno do Sol. Cartas de Michelangelo reclamando sobre o pagamento pela Capela Sistina. Pedidos de divórcio de reis. Tratados secretos entre nações. Cada papel é uma janela para um momento crucial da nossa história. É um acervo tão vasto que, se você tentasse ler tudo, levaria uma vida inteira. Mas se isso é o que eles nos mostram, o que dizer sobre aquilo que permanece oculto nas sombras? É aqui que a história oficial termina e as teorias conspiratórias começam. Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam que o verdadeiro tesouro dos arquivos não são as cartas de reis ou papas, mas sim os documentos que foram deliberadamente banidos da história. Textos que contam uma versão diferente sobre a vida de Jesus e suas origens. Estamos falando dos famosos evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, que traz ditos secretos de Jesus, ou o Evangelho de Maria Madalena, que a retrata como uma discípula proeminente, talvez a mais importante de todas. Por que esses textos foram considerados heréticos e escondidos do público? Será que eles revelam um cristianismo muito diferente do que conhecemos hoje? Um cristianismo onde a divindade de Jesus ou a estrutura da Igreja são postas em xeque. Algumas teorias vão ainda mais longe, sugerindo que o Vaticano possui provas da existência de civilizações perdidas, como Atlântida, ou até mesmo evidências de contato com seres de outros mundos no passado distante. A conspiração da verdade perdida sugere que a história que aprendemos na escola é apenas uma versão editada, e que o roteiro original está trancado no Vaticano. Mas de todas as teorias que cercam os arquivos, nenhuma é tão fascinante e aterrorizante quanto a lenda do cronovisor. Imagine uma máquina, um dispositivo tecnológico que não apenas grava o passado, mas permite assisti-lo em tempo real, como se fosse um filme. A teoria afirma que nos anos 50, uma equipe de cientistas liderada por um padre beneditino, chamado Pellegrino Ernetti, teria criado exatamente isso, sob o patrocínio do Vaticano. Usando uma tecnologia desconhecida, eles teriam conseguido captar e decodificar as ondas de energia residual deixadas por eventos históricos. Com o cronovisor, eles teriam testemunhado discursos do Império Romano, a destruição de Sodoma e Gomorra, e, o mais impactante de tudo, a crucificação de Jesus Cristo. A pergunta é poderosa e arrepia. O Vaticano tem uma máquina que pode provar, ou refutar, os pilares de sua própria fé? A existência de tal dispositivo seria a descoberta mais importante da história da humanidade. Mas também a mais perigosa. Se fosse real, por que estaria escondido? Talvez porque algumas verdades são poderosas demais para serem reveladas. Então,
quem guarda a chave de todos esses segredos. O acesso aos arquivos apostólicos do Vaticano é um dos mais restritos do mundo. Não é um lugar que você pode simplesmente visitar como turista. A autoridade máxima é o próprio Papa. E a gestão diária fica a cargo do cardeal-prefeito. Apenas pesquisadores acadêmicos, com qualificações específicas e cartas de recomendação, podem solicitar acesso. E mesmo assim, o processo é lento e rigoroso. Os pesquisadores só podem solicitar 3 documentos por dia, de um catálogo que por si só já é complexo e, em partes, secreto. Eles não podem vagar livremente pelas prateleiras. Eles sentam-se em uma sala silenciosa, sob vigilância constante, enquanto os documentos solicitados são trazidos a eles. Essa atmosfera de controle extremo só alimenta a especulação. Por quê tanto rigor? Porque essa barreira quase intransponível entre o conhecimento e o público. A porta de ferro dos arquivos não protege apenas papel e tinta. Ela protege segredos que nas mãos erradas, ou talvez nas mãos certas, poderiam mudar o mundo para sempre. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas as perguntas apenas se multiplicaram. Se o Vaticano realmente guarda a história da humanidade em um cofre de 85 quilômetros, o que eles temem que nós descobriremos se as portas se abrirem completamente? Seriam verdades que destruiriam a fé de bilhões, ou ao contrário, a confirmariam de uma vez por todas? Talvez os segredos sejam mais mundanos, ligados a poder e política. Ou talvez sejam tão extraordinários que nossa compreensão atual não seria capaz de suportá-los. Uma coisa é certa. Enquanto esses arquivos permanecerem sob um véu de sigilo, a imaginação humana continuará a preencher as lacunas. A verdade pode estar lá, em algum pergaminho amarelado, esperando pelo momento certo para ser revelada. A chave está na busca, na curiosidade e em nunca parar de questionar. Obrigado por nos acompanhar nesta investigação. Se você é apaixonado por desvendar os maiores mistérios da história, siga o nosso canal e ative as notificações. A busca pelo conhecimento nunca termina. Até a próxima.